porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Há uma glória que nos aguarda, diz o apóstolo Paulo, e é uma glória pesada, quer dizer, densa, rica. Lembra que naquele tempo as riquezas eram traduzidas na forma de peças de ouro, peças de prata, moedas de bronze. Então, quanto mais dinheiro uma pessoa tinha, quanto mais rico uma pessoa fosse, mais pesado ele era, né, por conta da quantidade de ouro, de prata. Então, dizer que uma pessoa era pesada naquele tempo, né, não significava dizer que ela era gordinha, mas significava dizer que ela era rica. Então, quando Paulo fala aqui que a glória ela é um eterno peso de glória, ele fala do eterno peso de glória, ele está dizendo que a glória que nos espera, ela é rica, ela é profunda, e é tão grande que ele diz assim, que não dá nem para comparar com os sofrimentos aqui presentes. Na verdade é o contrário, né? Agora ele raciocina ao contrário, que ele diz que os sofrimentos desse mundo, a tribulação que nós passamos aqui, é leve e momentânea e nem dá para comparar com o eterno peso de glória que nos espera. Quando você vê os sofrimentos dessa perspectiva, você ganha uma nova visão do que está acontecendo. Por mais, veja só, Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação como varada, pedrada, ficar na prisão, passar fome, frio, sede, nudez. Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Como é que alguém pode dizer que isso é leve e momentâneo? Somente se ele tiver um ponto de comparação que está muito acima do que se passa aqui. Se você olha para o que nos está reservado por Deus, para o eterno peso de glória, então as tribulações aqui são leves. O contraste é entre pesado e leve. Então, são leves as tribulações comparadas com o peso da glória que nos espera. Então, é vendo dessa forma que Paulo continuava, ele não desanimava, porque ele tinha a perspectiva correta desse mundo e do mundo vindouro. Terceiro contraste está no verso 18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O contraste aqui é entre o visível e o invisível. O que nós vemos aqui, o que nós experimentamos aqui, faz parte desse mundo que vai terminar. E nós fomos criados nesse mundo, junto com esse mundo, para viver nesse mundo. E nós sofremos juntamente com esse mundo. Nós dependemos das coisas que nós vemos, tocamos, sentimos, provamos, não é verdade? Experimentamos. Mas estas coisas, elas haverão de passar juntamente com o mundo. Mas as coisas que vão permanecer, elas são invisíveis para nós nesse momento. Deus é invisível, Senhor Jesus é invisível, a vida eterna é invisível, a glória pesada que nós falamos no verso anterior, ela é invisível, os que já morreram e que estão na glória também são invisíveis, os anjos que nos acompanham nos cercos e nos abençoam são invisíveis, todas as realidades que a Bíblia fala, que são eternas, que estão preparadas para nós, elas são invisíveis. Nós não conseguimos chegar a elas através da audição, olfato, paladar e tato, e do gosto, nós não conseguimos chegar, porque elas pertencem a uma outra realidade. Se você andar pela realidade do visível, você vai sentir o impacto, você vai sofrer, você não vai aguentar. Mas se você caminha olhando o invisível, você vai permanecer não somente aqui, mas eternidade afora, como Paulo diz aqui. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. É isso que guia o crente. É isso que significa andar pela fé. É isso que significa andar pela fé. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas são temporárias, elas pertencem a esse mundo. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Porque quando o cristão não tem essa perspectiva da eternidade, essas coisas daqui desse mundo ganham uma dimensão tão grande que ele se apavora. Ele entra em pânico, ele fica estressado, angustiado, porque ele está assim, ele está vendo assim, mas ele tem que olhar, é assim, ele tem que ter o quadro maior, e uma vez que ele coloca tudo isso em perspectiva, o seu coração vai encontrar paz. Último contraste, no capítulo 5, verso 1, ele diz assim, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício
Casa não feita por mãos, eterna nos céus. O contraste aqui é entre um tabernáculo terrestre e uma casa no céu. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu agora moro num tabernáculo terrestre, uma casa terrestre, que é um tabernáculo, uma tenda. Mas eu sei que quando ela se desfizer, eu tenho da parte de Deus um edifício que não foi feito por mãos humanas, mas foi feita pelo próprio Deus, eterno e nos céus, que é o corpo da ressurreição, que é a ressurreição dos mortos e a habitação com Deus na eternidade, com Cristo e os demais santos. É o contraste entre uma tenda e uma mansão celestial. Um contraste que Paulo podia fazer muito bem. Vocês sabem qual era a profissão do apóstolo Paulo, não é? Paulo era fazedor de tendas. Fazedor de tendas. Então Paulo sabia fazer tenda. E ele sabia que as tendas eram frágeis, eram habitações provisórias. Elas não suportavam a intempérie, o assalto das forças da natureza por muito tempo, chuva, vendaval, muito calor. Com o tempo, a tenda, que era feita de couro, era feita de pano e de outros materiais, ela ia se desfazendo, ela não aguentava durante muito tempo. Era uma habitação frágil, era uma habitação provisória. É a isso que Paulo compara a sua existência aqui, a sua existência e a minha. Querido irmão que me acompanha, nosso corpo é apenas uma tenda para o nosso espírito aqui. Nós vivemos aqui hospedados num corpo frágil, sujeito a fome, frio, necessidade, doença, coronavírus e todas as ameaças naturais que existem nesse mundo que às vezes é hostil contra nós. Mas nós sabemos que quando essa tenda se desfizer, quando a morte chegar, quando nós finalmente morrermos, nós temos algo muito melhor preparado por Deus, que é uma mansão feita pelo próprio Deus, eterna nos céus, que é o corpo da ressurreição, que é o estado de imortalidade quando Cristo vier nos tirar da sepultura. O ponto aqui do apóstolo, esse é, então, a segunda razão que Paulo diz porque ele não desanima. Lembra dela? Primeira razão, eu creio na ressurreição, por isso eu não desanimo. Segunda razão, eu faço um contraste entre o aqui e o futuro, e o contraste era homem exterior versus homem interior, tribulação leve versus glória pesada, coisas visíveis versus coisas invisíveis, tabernáculo terrestre e casa nos céus. Agora Paulo passa para a terceira explicação pela qual ele não desanima, que está aí do verso 2 até o verso 5, é que ele ansiava pela ressurreição. Ele não somente cria na ressurreição, que foi a primeira explicação que ele deu, mas ele ansiava pela ressurreição dos mortos, inclusive com gemidos. Verso 2 até o verso 5. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo diz aqui que ele anseia com gemidos por ser revestido dessa mansão celestial que Deus preparou para ele. Ele anseia com gemidos, ele quer intensamente, é isso que ele está dizendo, ele quer intensamente isso ao ponto de gemer. Você sabe o que é a gente querer tanto uma coisa que a gente suspira, né? Que a gente vive gemendo, né? E desejando aquilo no íntimo. Era assim que Paulo se sentia com relação à ressurreição dos mortos. Mas ele faz uma ressalva, que ele diz no verso 2, não é, que nesse tabernáculo nós gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celeste, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Ele faz uma ressalva dizendo que somente o crente verdadeiro pode ter essa esperança. O revestido aqui é revestido da justiça de Cristo. E depois ele faz uma ressalva para não ser mal compreendido, porque alguém pode dizer assim: ô Paulo, você está estimulando o suicídio, né? Porque se você geme, você anseia pela chegada, pela morte, né, para poder experimentar a imortalidade, isso aí não seria estimular as pessoas, de alguma forma, a procurar a morte como a solução alternativa final aqui? Ele faz essa ressalva no verso 4, dizendo: na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Ou seja, não é que nós queiramos a morte, mas que nós queremos ser revestidos. O anseio é pela imortalidade. A morte é o caminho. O crente verdadeiro, ele não anseia pela morte, ele não estimula a morte, ele não procura a morte, ele sabe que isso está nas mãos de Deus. Mas a gente sabe que quando ela chegar,
pelo tempo de Deus, quando a morte chegar, nós seremos revestidos da imortalidade. E é isso pelo qual nós gememos, nós ansiamos e desejamos profundamente. E ele diz no verso 5 que foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Olha que versículo lindo. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo funciona como penhor, uma garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas. E é pelo Espírito Santo que nós gememos, esperando o momento da imortalidade, da ressurreição de Cristo, quando Ele vier e os nossos sofrimentos aqui terminarão. Tudo isso vai terminar. Pela graça de Deus, tudo isso vai terminar.